O versículo 8 nesta noite, Apocalipse 1, verso 8, diz assim o texto: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o texto dessa noite, versículo 8, é a última parte da saudação do evangelista. Toda a carta, é normal que isso aconteça. João, então, faz o que é chamado saudação, como os demais escritores da Escritura sempre fazem. Ele fala quem são os destinatários, ele já disse as 7 igrejas, já falou quem mandou ele escrever a carta, ele vai falar um pouquinho mais adiante ainda. Mas ele termina dizendo quem é o originador da carta. Ele termina dizendo claramente quem Jesus é, o Alfa e o Ômega, e ele menciona, diz o Senhor Deus, ele atribui a pessoa de Jesus, a divindade clara, a pessoa de Jesus, e menciona aquele que é, ou seja, ele existe, ele já existiu antes do mundo ser criado, antes de todas as coisas, e ele existirá, e ele entrará na história novamente. Vamos ver então que lições tirar a respeito da origem e do alvo da vida. O texto não é um texto difícil, com grandes complexidades. Todo texto, se for muito esmiuçado, ele demora, ele se torna longo, porque há detalhes aqui que às vezes são só fundamentações para fazer com que as pessoas acreditem. No livro de Apocalipse, vão aparecer várias vezes a menção aquele que é, que era e que há de vir. Às vezes aparece relacionado a Deus o Pai, às vezes aparece relacionado a Deus o Filho. De modo que algumas pessoas, alguns estudiosos olham para esse texto e falam assim, quem está falando aqui? É Jesus ou Deus o Pai? Isso não importa, o autor bíblico fez isso de maneira proposital. Aqui, na minha leitura, fica muito claro que é Jesus falando, porque mais adiante ele vai falar, olhei-me para ver, e aí ele fala no versículo 17, 18, aquele que vive estive morto. Então ele vai deixar claro que é Jesus falando. Mas por que João faz questão de ora falar que Deus o Pai diz que era e há de vir, e ora que é Jesus? Porque ele está falando de um Deus só, que existem em 3 pessoas. Então ele quer mostrar Jesus não inferior ao Pai, mas Jesus como plenamente divino. Aqui ele vai usar de novo, criar na mente do leitor essa figura de um Deus, de um Cristo divino. Por quê? Porque agora, a partir de então, ele vai descrever esse Jesus divino e quer confortar os leitores do primeiro século, dizendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos e mortos, mas eu não era Deus no passado e não vou me tornar Deus no futuro. Ele fala, eu sou aquele que é, eu continuo sendo Deus, mesmo vocês sendo mortos, perseguidos, eu estou no trono, eu tenho um propósito, pode não fazer sentido para você, mas eu não deixei de estar no trono porque os problemas aparecem. E essa mensagem, essa aplicação inicial é muito forte para a vida da igreja. Muitas vezes Satanás coloca na mente dos filhos de Deus a seguinte dúvida: se você está passando por problemas, significa então que Deus, que a pessoa de Cristo não está reinando, não está no trono, que ele perdeu o controle da situação. E Satanás, ele é hábil em colocar isso. E por mais que você seja firme na convicção de falar, não, meu Senhor está no trono, quando ele demora em agir da nossa perspectiva, você começa a balançar e Satanás gera incredulidade. Quando a doença chega, quando chega o luto, quando chega a calamidade, e você olha e fala, Deus, onde o Senhor está? Ele fez isso com Jesus no deserto. Você está com fome? Jesus estava com fome. Sabe qual foi a última coisa que Jesus ouviu antes de ir para o deserto? O texto fala que ele foi batizado, e abrindo-se o céu, quando ele sai das águas, vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado em quem o meu prazer é completo. Essa foi a última frase que Jesus ouviu. Tu és o meu filho amado e em ti o meu prazer é completo. E ele vai para o deserto e começa a passar fome. E Satanás espera o momento certo e começa a questionar, ué, você é filho amado? Como é que um filho amado está passando por isso? E se ele fez com Jesus, ele faz com você também.
quando chega uma parte do mês, e eu acho que é comum para muitos crentes, e o dinheiro daquele mês terminou antes que os dias acabassem, o recurso termina, Satanás começa a dizer para você: cadê o Deus que provê? Cadê o Deus que cuida? Quando você, por razões das mais diversas, entra no vermelho, ou tem ou começa a se endividar, ou até responde, é processado porque entrou numa certa dívida, Satanás se aproxima de você e começa a dizer: onde está o amor de Deus aí que não tem provisionado para você? E quando alguém da sua casa fica doente, ele diz para você: cadê o amor de Deus? De que adianta ir à igreja? Por isso João vai dizer para a igreja: Cristo é aquele que é, Ele está no presente, no meio do sofrimento de vocês, sentado no trono. Então vamos ver o que o texto ensina. Primeiro nós vamos ver a verdade central, hoje vamos observar qual é o alvo, a pergunta: qual é o alvo da sua vida? A verdade central está aí. A história, toda a história, você pode pensar o que você quiser colocar dentro da história, da vida, do universo. A história tem um começo, meio e fim. E Deus, a pessoa de Jesus, tem um papel em cada uma dessas partes. Toda a história é marcada assim. E quando eu falo começo, meio e fim, é da nossa perspectiva, porque nós sabemos que Deus não tem nem começo, Deus não tem fim, Ele é eterno. Mas para você, é assim que funciona. Você nasceu, teve um início. A sua família está numa cidade, ela veio para cá ou ela já era daqui, alguém deu início a isso. E a vida caminha. Ah, você tem filhos? Você então começa a perceber o meio da história. E os anos vão passando e a sua família um dia vai ter um fim. Sua vida, sua saúde. E em cada parte da história humana, Jesus tem um papel. E esse papel, esse versículo, o único versículo da Bíblia aqui, vai trazer conforto na lembrança de quem Ele é e vai estimular a você uma prática clara em relação a isso. Vamos ver então, a história tem começo, meio e fim, e Jesus, aí Deus, é Deus o Filho, tem um papel em cada uma das partes. Hoje nós veremos aqui os 3 papéis de Jesus na história humana. Eu vou falar um pouco além da história humana, mas eu quero enfatizar como o Senhor Jesus desempenha esses 3 papéis. O primeiro papel que você vai descobrir na pessoa de Jesus aparece no versículo 8, ele diz assim: eu sou o Alfa. Então, o primeiro papel dos 3 papéis de Jesus é o papel de originador de tudo. Aqui em vermelho, em branco, está a letra grega alfa, que é a letra bem conhecida de todos nós como a letra A. É muito simples. O alfabeto grego começa com essa letra. E o Novo Testamento está sendo escrito em grego. E João diz assim, Jesus se apresenta e diz: eu sou o Alfa. Por que ele usa essa linguagem? É comum nós vermos esse tipo de linguagem para dar destaque a alguém que lidera, alguém que é o primeiro. Então você olha no reino animal e a pessoa fala assim: olha, aquele lobo é o lobo alfa daquela matilha. O que ele quer dizer? Aquele lobo é o lobo que lidera, é o lobo que governa. Quando ele uiva, quando ele chama, toda a matilha ataca ou se retira. Ninguém da matilha vai embora. A matilha chega a morrer num confronto, numa caça, até que o lobo alfa diga que tem que sair. Se um dos lobos abandonar a matilha sem o lobo alfa ter ordenado, esse lobo é banido do grupo. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós descobrimos que existe a figura do macho alfa, aquele que lidera. Jesus se apresenta e diz: eu sou o alfa. E todo leitor grego do primeiro século olhou para aquilo e entendeu. Ah, ele é o originador, ele é o princípio, ele é o líder. Ele dá início, ele está no comando de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a igreja, não é diferente. Jesus é o alfa da igreja. Quando ele chama, nós atendemos. Quando ele diz sai, nós saímos. Como a diferença entre nós e a matilha de lobos. Às vezes Jesus não deu ordem para sair e os crentes saem. Às vezes Jesus chama e os crentes não vão. Mas ele continua sendo o alfa quando você obedece ou quando você não obedece. Vini, eu acho que essa caixa aqui está ligada ao Bluetooth, tá?
captando e tem que mudar lá o sensor dela. Quando você lembrar que Jesus é o alfa, você tem que lembrar aí, aqui embaixo, é só uma curiosidade, tá? Aqui não estão exatamente nas fontes, ego eimi é a maneira no texto grego como ele diz eu sou. É assim que ele apresenta. A palavra ego, quando eu falo assim, egocêntrico, o ego é eu no grego. Ego eimi, eu sou. Ego eimi tu alfa. Eu sou o alfa, eu sou o primeiro. E eu queria destacar para você, pelo menos de tantas outras áreas, algumas áreas em que você pode pensar em Jesus como alfa. Jesus é o alfa do universo. Jesus é o alfa do mundo. Ele criou o mundo físico. Em João capítulo 1, versículo 1 a 3, o mesmo evangelista que escreveu o Apocalipse, ele diz assim, abra lá comigo, João capítulo 1, eu vou citar alguns textos aqui, não vou me delongar, porque nós temos a ceia do Senhor. João capítulo 1, versículos 1 a 3, olha como você descobre que Jesus é o alfa do universo, o alfa do mundo. No princípio era o verbo, João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3 mostra Jesus como alfa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você quiser fazer uma observação do lado desse versículo, é um versículo muito importante para você combater os testemunhas de Jeová. Porque o texto diz que ele, está falando de Jesus, porque chama Jesus de o verbo aqui, fala que ele estava no princípio com Deus e era Deus. Então os testemunhos de Jeová dizem, não, Jesus não é Deus. A Bíblia fala, Jesus era Deus. E depois, diz mais, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então foi por meio de Jesus, por meio da segunda pessoa da divindade, da trindade, que tudo existiu. Mas quando você lê a Bíblia no primeiro versículo, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem criou os céus e a terra, à luz de João e outros textos, não foi Deus o Pai, mas foi Deus o Filho, porque o texto fala que todas as coisas foram feitas por Ele. Então você encontra na Bíblia respaldo para mostrar para os testemunhas de Jeová e outras seitas mundo afora, que Jesus é Deus poderoso, Criador, Ele é o alfa do universo. Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. Ele chamou a água, ele mandou a água se separar da terra, mandou uma parte ficar acima do firmamento e obedeceu, a água se separou. Mandou as águas debaixo do firmamento se juntarem num lugar só e surgir porção de terra seca, e as águas obedeceram. Ele criou os luminares, as estrelas, os animais, a vegetação e, por fim, o homem. Isso é ser o alfa da humanidade. Ele não só é o alfa no sentido de criador da vida física, mas ele é o alfa também no sentido da criação da vida espiritual. Do universo espiritual. Ele criou o universo físico e ele criou o universo espiritual. No Salmo 33, 9 diz que ao falar ele, todas as coisas vieram a existir. E quando nós olhamos todas as coisas vieram a existir, você não precisa pensar apenas no universo físico, material, mas no sentido espiritual passou a existir. Vocês sabem qual foi uma coisa, pelo menos não vou dizer que é a primeira, uma das primeiras coisas espirituais que ele criou, o texto, nós vimos aqui que Jesus criou o universo e o mundo, ele criou Adão. E o texto fala que ele soprou em Adão fôlego de vida. Aquilo que ele soprou em Adão, e o texto fala que Adão se tornou alma vivente, Deus, na pessoa de Cristo, gerou uma alma. A alma não existia um banco de almas. Ele trouxe à existência vida imaterial. Ao contrário do que as pessoas pensam, você não é um corpo que recebeu uma alma. Nós somos uma alma vestida com o corpo. Ele criou o corpo, ele fez da terra. E a alma? A alma é feita do quê? Onde está o texto bíblico que fala que a alma foi feita da terra? Não foi. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, não é da terra, não é essa matéria, mas é naquilo que ele colocou dentro de nós. É aquilo,
não que ele colocou dentro de nós, é aquilo que nós somos de fato. Se você perder os 2 braços e as 2 pernas, você ainda continua dizendo, eu estou vivo. Você não se tornou menos eu porque você perdeu parte da matéria. E se você perder muitas partes do seu corpo e sobrarem o mínimo para a existência, você vai continuar dizendo, eu estou aqui. Ele criou o físico e criou o material. Por isso ele diz, eu sou o originador da vida, do universo. Basicamente, quando você pensar nesse texto em que ele fala, eu sou o alfa, você olha e pensa em 3 coisas que ele criou. Criou o mundo e o universo, físico e material. Ele criou a vida. Gênesis 1 fala que eu acabei de mencionar, ele criou Adão e Eva. E ele também criou os seres celestes. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, abra lá em Colossenses, avança um pouquinho as suas páginas da Bíblia, você vai passar lá por Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Vá achando aí enquanto eu vou citando aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim a respeito do Alfa, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis, olha aí, ele criou o mundo físico. E depois na minha versão diz, e as invisíveis. Ele criou a pessoa de Cristo, nele foram criados os seres visíveis e aquilo que é invisível. Nele foi criado o ar, nele foi criado os anjos, nele foram criados as almas. É assim que a Bíblia mostra ele como o alfa, o originador. É por isso que no livro de Apocalipse vai chegar uma parte que Jesus vai dizer, eu sou o princípio. Não é que ele é o primeiro a ser criado, mas ele é aquele que dá origem. Ele gera todas as coisas. Tudo surge dele. Os gregos no primeiro século acreditavam num movimento chamado gnosticismo. O gnosticismo propunha a existência de um Deus chamado Uno. E desse Deus saíam fagulhas, gotas, gotículas, sei lá como você quer chamar. Eles emanavam desse Deus aquilo que eles chamavam de íons. E essas pequenas partículas saíram de Deus. E então foram criando o reino espiritual, os anjos, e depois um desses seres vai dar origem à matéria, e assim vai se desenrolar toda uma série de mitologia deles. Por isso que em muitas crenças as pessoas acreditam que, como todos nós somos fagulhas desse único Deus, que saíram, que emanaram desse Deus, o objetivo dessas fagulhas é retornar para Deus. Por isso, não tem problema nenhum quando você abraça a árvore e diz assim, nós somos um. Por quê? Porque a árvore também foi uma fagulha que saiu de Deus. A cadeira onde você está, o carro, os animais, você é um com eles. E o objetivo é que um dia todos nós voltamos a ser um com a mãe natureza. E aí as pessoas ensinam o seguinte, olha, anda mais descalço. Sinta mais a natureza na planta dos seus pés, para você se sentir um com o universo. Em algumas culturas, eles chamam isso de meditação transcendental. E eles fazem uma postura lá, dobram os joelhos, sentam lá numa posição, fica fazendo assim com a mão e fica fazendo... Nem pode fazer isso na igreja, né? Mas eles fazem. E eles ficam meditando, porque eles falam assim, eu quero voltar a ser um com o cosmos, com o universo. Não, isso é bobagem. Você não é uma partícula que saiu de Deus. Deus criou você intencionalmente. Nós somos seres independentes criados por Deus. Tanto não somos partículas que saíram de Deus, que há vários que vão para o inferno. Não vão voltar a ser um com Deus. Então, quando você lembrar, ele é o alfa, criador do mundo, físico e espiritual, criador da vida, física e espiritual. E também ele é criador da família. E aqui é uma das aplicações mais importantes quando você pensar em Jesus como alfa. No Éden, a Bíblia fala que Deus criou Adão, e nós sabemos aqui que é Jesus criando, a segunda pessoa da Trindade, ele forma Adão, e logo depois que ele cria todo o universo e faz os animais, ele fala para Adão o seguinte, não é bom que o homem seja só. Não é bom. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Então nós sabemos que o alfa é o originador da família. Família é um projeto de Deus.
Família é um projeto de Deus. Isso significa que todo mundo tem que casar? Não, eu não estou falando de casal, estou falando de família. Há uma diferença num casal e numa família. Sabemos que a primeira família começou com um casal, isso é óbvio. Mas é possível você viver em família sem você ser um casal. As minhas filhas vivem numa família e elas são solteiras. O livro de Salmos diz, no capítulo 68, se não me engano, diz o seguinte, que o nosso Deus faz a viúva e o órfão viverem em famílias. Onde ele faz isso? No nosso contexto aqui, é na igreja. Na igreja nós nos chamamos do quê? Qual é o termo que você usa para falar com as pessoas? Olá, irmão. Bom, te colocou em família. Você chegou aqui falando, eu sou sozinho. Não, você não entendeu o que é o cristianismo. Nós somos uma família. Todos nós. Por quê? Porque não é bom viver sozinho. E se ele é originador da família, como o primeiro núcleo, como casal, e na família maior, como igreja, você deveria sempre louvar a Deus por viver em família. É uma bênção ter uma família. E se sua família de sangue não é para você uma bênção, Deus te colocou numa família espiritual. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. É possível que você tenha vínculo de amor, de afeto com pessoas da igreja que você não tem com seus familiares de sangue. É possível que você aqui seja acolhido e amado enquanto a sua família de sangue te persegue, zomba de você. Por quê? Porque Ele nos fez viver em família. Ele é o Alfa. Agradeça a Ele por fazer tudo isso. Mas o texto não diz só que ele fala, eu sou o Alfa. Existe um outro aspecto que ele diz, eu sou o Ômega. Aqui a fonte aqui está errada. Acho que o computador que foi colocado, eu fiz num computador, está sendo projetado em outro, não tem a fonte grega. Mas aqui o ômega é a letra W, parece bastante com a letra W, pelo menos. Ômega, o que ele quer dizer com isso? Se ele é o originador de tudo, ele também é o quê? O consumador de todas as coisas. Ele começa, João dizendo, ele origina, mas lembre-se, ele não só dá início, ele dá fim também. E isso deveria fazer com que as pessoas tivessem medo. Há dois sentidos em que Jesus é o fim, é o consumador de todas as coisas. Ele é o fim, em primeiro lugar, no sentido de término. Ele que dá término nas coisas. Ele que dá fim. Se ele ordenar, a pessoa morre. Se ele mandar com que a vida pare, ela vai parar. Ele é aquele que termina as coisas. Então existe aquele que é o consumador no sentido de colocar um limite. Em Mateus capítulo 6, os discípulos estão muito preocupados. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Há muita perseguição acontecendo. Né? Como será o nosso fim? E aí Jesus diz para eles o seguinte, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode aumentar o curso da sua vida? O curso da vida existe um limite, onde a vida termina. Qual de vocês pode aumentar 30 centímetros, ele fala um côvado, 30, 40 centímetros. Quem de vocês pode aumentar 40 centímetros a data em que você vai morrer? Quem pode aumentar 40 centímetros, morrer 40 centímetros depois? Como vamos colocar em fração de tempo, né? Quem pode aumentar a vida em 30 segundos? Não, se a pessoa for muito rica, ela estiver no hospital e tiver muitas máquinas, muitos recursos, a vida dela vai ser prolongada. Não vai não. Quando Deus falar, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, acabou. Com todos os recursos, faça o que quiser, a vida termina. Então, isso significa o quê? Que você não deve cuidar do seu corpo, da sua vida? Claro que não. Pode se cuidar, tomar óleo disso, óleo daquilo, usar Avon, passar creme, não sei o quê. Pode fazer tudo, não tem problema. Isso tem a ver com a qualidade. Existe um dia para você morrer. Mas Deus responsabiliza você com que qualidade você chega lá. Entende? Você não vai passar aquele limite. Agora, você pode chegar lá muito mal de saúde e Deus vai falar, você não administrou bem aquilo que eu dei para você. Mas passar aquele limite, não. Eu sou o alfa, mas eu também sou o fim. Tudo começa em mim
e tudo termina em mim. Mas um outro sentido que a palavra término, quando ele fala eu sou ômega, o outro sentido, obrigado, aí agora já para colocar a fonte, o pessoal tá hábil lá, fonte grega. Esse aí é o ômega, não sei se ajudou muito, mas é a letra grega correspondente. Quando você pensar em Jesus como o final, ele é o fim naquele sentido que dá término a tudo, mas ele é um fim também no sentido de alvo. Ele fala, eu sou o ômega, ou seja, eu sou o propósito da vida. O propósito da vida está em mim. Se você pergunta para as pessoas, pode perguntar na sua família, no ambiente de trabalho, fala, por que você vive? Qual o objetivo, qual o sentido da sua vida? Muitos vão dizer assim, eu vivo para... Por que você vai trabalhar, vai levantar amanhã cedo para trabalhar? A pessoa fala, ora, para ganhar dinheiro. Eu falo, para que você quer dinheiro? Para viver bem. E por que você quer viver bem? Está fazendo muitas perguntas, pastor. Eu quero ganhar bem e quero viver bem. Mas para quê? Qual é o seu alvo? Para onde você está indo? Qual o seu objetivo? Se o seu alvo, se você não é o alvo, se o alvo da sua vida não é a pessoa de Cristo, se você não está arrumando para lá, que tolice é essa? É morrer na primeira classe. O que adianta? Sofrer, ir para o inferno na primeira classe, tomando melhor vinho, melhor champanhe, curtindo a vida, mas o avião está indo no rumo, a direção errada, o alvo errado. Quando Jesus diz eu sou o alfa, ele quer que você lembre o seguinte, faça do meu senhorio o alvo da sua vida. Quando você se levantar para trabalhar, quando você investir na vida dos seus filhos, quando você quiser construir no seu casamento, na sua empresa, em qualquer área da sua vida, coloque o alvo, a glória dele. Porque ele fala, eu sou o fim de todas as coisas. Tudo está arrumando para mim. Já ouviram o seguinte ditado? Todos os caminhos levam ao céu ou levam a Deus? Já ouviram essa frase? É uma frase correta. Todos os caminhos levam a Deus. Não é uma frase errada. Mas só um caminho leva em paz. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um conduzirá a pessoa para chegar lá em paz. Todo mundo está em direção a Deus. Quando chegarem lá, vão encontrar um Deus juiz. Mas há um caminho que leva para o Pai. E há um caminho que leva para o juiz. Desculpa, um caminho para o Pai e os demais caminhos para o juiz. E as pessoas estão caminhando, todas vão se encontrar com Deus. Então, nesse sentido, você sabe que Ele é o ômega. Muitas pessoas estão preocupadas, e não é sem razão. Onde eu vou estar quando eu morrer? Como vai ser a minha passagem, minha transição? Será que eu vou estar no hospital? Será que vai ser em casa? Será que vai ser num acidente? Será que eu morro cedo? Morro com bastante idade? Eu não sei. E as pessoas se preocupam com isso. E muitas pessoas ultrapassam o que seria uma preocupação normal e começam a viver numa certa crise. E entram numa paranoia e vivem com pânico. De tudo. Porque falar, eu tenho muito medo da morte. Mas a pergunta e aquilo que deveria assombrar a mente das pessoas não é onde você vai estar quando você morrer, mas é onde você vai estar no segundo seguinte à sua morte. Quando os olhos se abrirem, depois que os olhos fecharem aqui, não há mais volta. Você estará diante do ômega. E ele fala, bem-vindo ao fim de todas as coisas. Tudo rumou para cá. Agora, nós vamos acertar contas. E se você não chegar diante do ômega como filho, de que adiantou você chegar lá com riquezas? Alguém já disse, desculpa, chegar lá não, mas acumular riqueza. Vocês já viram dizer que caixão não tem gavetas, não é? Embora eu já vi um traficante do Rio de Janeiro, ele morreu e ele mandou fazer um mini apartamento no cemitério. Ele mandou construir um apartamento de 4x4, colocou uma TV de LCD, 60 polegadas na parede, colocou uma cama de casal, colocou quadros, colocou uma mobília na frente bem bonita e colocou os uísques, as bebidas mais caras assim no móvel. Fez um apartamento, literalmente fez um apartamento. E quando ele morreu,
Colocaram o caixão dele em cima daquela cama e só cobriram. Então virou um apartamento, realmente tinha luminárias, ficavam acesos do lado. Não adianta isso. Se não saquearam depois, não digo nada, mas ele fez um belo de um apartamento. Ele levou alguma coisa? Não. Ele também já rumou rumo ao ômega. Mas o final de todas as coisas, para os que são incrédulos, é se deparar com o julgamento que acontece lá em Apocalipse 20, em que as pessoas são punidas. De modo que quando você olhar para a Escritura e ver esse pequeno versículo que diz eu sou o alfa e sou o ômega, lembre, ele originou tudo. E ele também dará fim a tudo. E se ele dará fim a tudo, eu tenho que ter o meu propósito de vida como sendo a existência para a glória dele. Há um texto em Hebreus 12. Eu vou ler 2 textos aqui. Hebreus capítulo 12. Olha o que fala de Jesus como o consumador, no sentido de ser o alvo da nossa vida. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olha como fazer de Jesus o consumador. Portanto, o autor de Hebreus diz assim, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, o autor de Hebreus chama de testemunhas os crentes que partiram. Ele diz assim, olha, existe uma nuvem de heróis da fé, que ele acabou de citar no capítulo 11, não dá tempo de explicar aqui agora, que como nós temos muitas testemunhas da glória de Cristo, servos nos observando, nesse sentido assim, como se nós estivéssemos no estádio, correndo. Hoje você está na pista correndo. Na arquibancada está sentado Paulo, João, está sentado João Calvino, John Wesley, Moody. E o texto fala de um monte de outros heróis aqui no capítulo 11, mas é exemplo de tantos outros que vieram. E o autor fala, como nós temos a nos rodear uma nuvem de testemunhas, olha o que ele manda fazer. Desembaraçando-nos de todo o pecado. Então, aquilo que embaraça a sua jornada, aquilo que amarra os seus pés, as cordas do pecado, solta, não deixa de prender não, para que você possa correr. Desembaraçando-nos de todo o pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, do peso e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então veja, o autor de Hebreus diz que nós estamos numa corrida, é uma carreira, tem uma proposta, e toda corrida tem um fim. Tem um começo, mas tem um fim. Você não está correndo sem um alvo. E olha como ele termina, como é que eu devo correr? Olhando firmemente para o autor e consumador, olha o ômega aí. Olhe, corra a jornada da vida aqui, olhando para o consumador da sua fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, e essa alegria aqui foi aquilo que o diabo ofereceu, te darei todos os reinos deste mundo, suportou a cruz, não fazendo questão da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra de Deus no trono. Então você tem aí a figura do ômega, corra para ele, olhe para ele, o autor e consumador da sua fé. Quando você perder as forças, olhe para o consumador da fé e corra naquela direção. Mesmo que as pessoas digam, não vale a pena. Mesmo que as pessoas digam, está longe, vai ser difícil. Corra. Por isso que ele fala, olhando firmemente. Porque se você desviar os olhos, você não vai chegar em pé naquele dia. Ele é o alfa e ele é o ômega. O texto de Apocalipse termina dizendo mais um aspecto. Então, na história, você conhece que Jesus tem 3 papéis. Ele é o originador, o alfa. Ele é o consumador, ele é o ômega. E ele diz assim, aquele que é, que era e que há de vir. E ele termina dizendo, eu sou o todo-poderoso. Em grego, a palavra usada aqui é a palavra panto de todo. Quando você fala jogos pan-americanos, a palavra pan em grego é tudo. Então, pantocrator. Quando a Bíblia chama ele assim, ele está dizendo assim, aquele que detém o poder absoluto. E se ele tem o poder absoluto, é para descrever que ele é o Salvador. Mas veja, com um detalhe diferente dos 2 primeiros pontos.
Eu disse que ele é o originador de tudo, que ele é o consumador de tudo, mas ele é o salvador, não de tudo, de muitos. Quando os judeus liam a palavra Pantocrator, no Antigo Testamento era a palavra correspondente a um termo chamado Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Os judeus sabiam que existia um Deus que se levantava em momentos críticos para salvar. E a figura aqui do Pantocrator, o Todo-Poderoso, dita para a igreja do primeiro século, que estava sendo morta pelos imperadores romanos, era para dizer assim: olha, vocês não têm o que temer. Mesmo que vocês morram, eu quero que vocês saibam que eu sou Deus. Onde ele se apresenta como Deus? Como Jesus se apresenta como Deus? Que é, era e há de vir, ou seja, o eterno. É isso que ele quer usar. E quando ele fala eu sou o eterno que salva, que tem todo o poder. Eu tenho poder. E se Jesus tem todo o poder, você tem que guardar uma informação na sua mente. Ele tem poder para salvar você do inferno. E ele faz isso por meio da cruz. Ele tem poder para salvar os seus filhos, aqueles que já foram salvos, das diversas situações terríveis que chegam. Mas como a Bíblia fala que ele é o Todo-Poderoso, significa que ele pode fazer, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Mas ele também tem poder de dizer não. E às vezes ele deixa os seus filhos serem, por razões que fogem à nossa compreensão, serem destruídos pelos inimigos. E quando os inimigos estão triunfando e estão se vangloriando de praticar o mal, você tem que colocar os olhos nele falando: o meu Redentor vive. Ele é. Ele era. Mas sabe de uma coisa? Ele há de vir. Quando? Eu não sei. Mas eu sei que ele adentrará a história de novo para agir. Às vezes Deus entra na sua história quando você precisa, repentinamente, no momento da sua necessidade. E às vezes não. E o difícil do cristão é entender isso. Quando Deus não se levanta do seu trono, olha para você, vê o seu sofrimento, mas não se levanta do trono, tendo poder para livrar, mas ele não livra. É nessa hora que o seu cristianismo é testado. E Deus espera que você olhe e fale: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele está pronto. E eu sei que ele tem poder. Mas eu sei que ele é sábio o suficiente e às vezes na sua sabedoria ele decide não agir como eu quero. Irmãos, muitas vezes Deus vai dizer não às suas orações. Muitas vezes ele não vai salvar você dos seus problemas. Mas é preciso que você lembre-se dele como aquele que salva. Ele não precisaria fazer mais nada por nós nessa história. Tudo o que foi necessário ele já fez na cruz. O que nós temos que fazer é agradecer e falar: Senhor, se te aprovo, se é da sua vontade que eu tenha que padecer, eu aceito e eu vou me submeter, porque eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nada pode fugir das suas mãos. Mas sendo todo-poderoso, se o Senhor decidiu não me socorrer, eu sei que o Senhor não se tornou mal por causa disso. E eu sei e vou fazer do Senhor que o Senhor continue sendo o meu ômega, o meu objetivo. Querido, faça da sua casa, faça da vida dos seus filhos, do seu casamento, faça com que o Senhor seja o alvo dela. As pessoas vão zombar de você, vão rir. Mas lembre-se, aquele que começou a boa obra, o Alfa, vai terminá-la no dia de Cristo Jesus. E você vai se alegrar por toda a eternidade dizendo: Senhor, valeu a pena. Um dia, nós entenderemos o que Ele fez por nós. E quando vocês contemplarem aquela enorme mesa, todos nós, eu também, salvos, e nós contemplarmos aquele banquete, e pessoas vindo de todos os lugares, de todas as tribos, raças deste mundo, e chegando àquela mesa. E você olhar e falar: Senhor,
Que bênção, como valeu a pena. Eu não entendo por que me escolhestes. E naquele dia, os sofrimentos dessa vida ficarão para trás. E vocês vão dizer como foi insignificante. Eu vou terminar dizendo uma coisa. Quantos de vocês lembram, enquanto criança, de alguns ferimentos que vocês tiveram? Alguns de vocês trazem cicatrizes até hoje, de coisas que aconteceram. Mas quando eu olho para trás e vejo as lembranças, e lembro de coisas ruins que aconteceram na minha vida, são meras lembranças. E quando eu olho, eu falo assim, olha, a vida foi boa. Como foi bom. Mesmo aquelas cicatrizes, esses sofrimentos, ficaram para trás. Estava voltando da escola e eu queria chegar muito rápido em casa. Irmãos fazem isso, tiram corrida para ver quem chega primeiro em casa. E naquele dia eu atravessei por um terreno para pular o muro para chegar primeiro. E na quina do muro haviam 4 ferros de arranque. São aqueles ferros de 3/8 que eles ficam preparados para a pessoa continuar subindo o muro. Mas um dos ferros, ele estava curvado, num L. E eu querendo correr muito rápido, eu pulei e o ferro pegou na ponta do meu olho e puxou para trás. Eu simplesmente vi sair sangue e a vista imediatamente começou a ficar vermelha. Eu pus a mão no meu olho e eu cheguei em casa, coitada da minha mãe, eu cheguei gritando, ai meu olho, ai meu olho, ai meu olho, e sangue jorrando. E ela tira a mão para eu ver, e eu tiro a mão para ver, o olho vai cair se eu tirar a mão. Eu segurava. Se vocês olharem aqui, é imperceptível a cicatriz. Foram dores na história. Mas quando eu olho a vida em família, eu falo, Senhor, foi boa. Quando você estiver na eternidade, e você se lembrar de coisas que você passou aqui, você vai dizer, Senhor, foi nada. E Pedro diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E se naquele dia você estiver bravo por causa de alguma coisa que aconteceu aqui, você me procura lá perto da árvore da vida e fala, pastor, o senhor falou que eu não ia lembrar, estou chateado. Vou estar lá, vamos conversar. Vamos orar, querida. Abaixe sua cabeça, agradeça a Deus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Dádiva perfeita da sua palavra, que nos lembra que em meio ao caos em que nós vivemos, tudo está nas tuas mãos. Ó Senhor Jesus, és o nosso alfa. Obrigado por nos dar família. Independente dos problemas que a família tem, o Senhor faz com que a viúva, com que o órfão, o Senhor faz com que as pessoas vivam em família. Tua igreja é uma grande família, grande dádiva, o Senhor, muito obrigado. Obrigado por ser o nosso ômega. Obrigado porque temos uma razão para levantar da cama, para trabalhar, para viver. Vamos passar por cicatrizes, sofrimento, dor, isso é verdade, Senhor, mas quando chegarmos ao alvo e recebemos o teu abraço, tudo isso ficará para trás, será uma reles lembrança, porque a glória que está à nossa frente não se compara com os sofrimentos momentâneos dessa vida. O Senhor é nosso Salvador, o Senhor vive. Se quiseres nos socorrer, que seja, nos salvar. Mas se o Senhor permite o sofrimento, a dor, que o Senhor seja glorificado no meio do sofrimento e que o mundo veja que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.